O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você diz amém? Senhor, eu quero ser grato a Ti pela oportunidade que o Senhor concede-me de estar aqui com a Tua igreja, esse culto denominado culto da família, onde o Senhor já tem manifestado o Teu poder, a Tua glória, onde nós Te exaltamos, ó Senhor, com nossos louvores. E nesse momento, Pai, nós continuaremos a Te ouvir por intermédio da Tua bendita e também poderosa palavra. Senhor dos exércitos, que seja neutralizado todo o espírito de inquietação, o espírito da incredulidade, o ladrão que rouba a Tua palavra. Que o Senhor possa levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e que saiamos daqui, Senhor, edificados pelo poder que tem a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você, por favor, pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Prometo aos irmãos, eu não vou ser extensivo essa noite, não. Assim espero. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja da Galácia, sua carta que ele escreve aos Gálatas, pela altura do capítulo 3, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo diz que as Escrituras fez uma previsão, e a previsão que as Escrituras fizeram é que Deus ele iria justificar os gentios por intermédio da fé. E tendo em vista que isso aconteceria, o Evangelho logo então foi comunicado, foi anunciado primeiro a Abraão. E o Senhor disse: bendita serão todas as nações em ti. Então, esse evangelho que nós pregamos, e esse evangelho que nós cremos, confiamos nele, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro, ele foi pregado, ele foi ministrado a Abraão. E esse Abraão, que é um personagem singular da história da igreja, não somente da história da igreja, mas da história do povo de Deus, ele é um personagem muito respeitado. Por exemplo, nas três principais religiões monoteístas, o Abraão, ele é um personagem central, pois eles têm na crença do único Deus. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo respeitam esse personagem chamado Abraão. A história do seu chamado, a história do seu ministério, inicia-se aqui no capítulo de número 12, o capítulo que nós lemos, tomamos por base esses 3 versículos aqui. E Deus dá uma ordem
Deus dá uma ordem para Abraão, que era chamado por Abrão. Posteriormente o Senhor iria trocar o seu nome. E o Senhor dá uma ordem a Abraão dizendo: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Há uma informação histórica, não bíblica, de que o cenário, o ambiente, a geografia em que Abraão morava era um ambiente politeísta. Era um ambiente cercado de diversas religiões. Acredita-se que o pai de Abraão, Tera ou Terá, ele era um homem politeísta, adorava vários deuses, e Abraão, ele vivia nesse contexto de acordo com a história paralela, de acordo com a tradição. E aí, se levarmos em consideração que essa história é uma história verídica, o ambiente em que Abraão residia, o ambiente em que Abraão morava, era um ambiente muito complicado, muito conturbado. No entanto, o Senhor dá uma ordem, o Senhor dá uma direção para que ele saísse daquele ambiente. E aí o Abraão, ele sai. Agora, a Bíblia Sagrada diz que, numa outra versão, que quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, uma outra versão diz: Abraão, sai para ti mesmo. E eu gosto dessa tradução, dessa versão, porque quando eu obedeço, e essa frase, sai para ti mesmo, está muito ligada à obediência. Eu compreendo que quando eu obedeço, o maior beneficiado sou eu mesmo. O maior interessado na questão da obediência é Deus, mas o maior beneficiado sou eu mesmo. E eu já tenho dito aqui por algumas ocasiões que a obediência, ela nos conduz, ela nos leva ao cenário da bênção de Deus, no cenário profético, no cenário da bênção, no cenário da multiplicação, no cenário do renovo, no cenário da bênção. Então veja que quando Abraão, ele obedece ao Senhor, ele está sendo conduzido, ele está sendo levado para o lugar da bênção, para o lugar da manifestação do poder de Deus. A palavra obediência, ela estará ligada diretamente ao ministério de Abraão. No livro do Gênesis, capítulo de número 22, quando Abraão ele vai oferecer Isaque, o seu filho, nas terras de Moriá, e quando ele levanta o cutelo para sacrificar, para imolar Isaque, o anjo do Senhor bradou e disse: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que você teme a Deus. E como você não me negou o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem você ama, eu multiplicarei a tua semente. Então veja que a obediência nos leva à bênção da multiplicação. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, que a tua obediência, ela vai conduzir, ela vai levar você ao cenário da multiplicação. E eu não sei se você tem muito pouco, mas por conta da sua obediência, Deus vai levar você ao cenário da multiplicação. Então se prepare, se a tua vida é uma vida que está ligada à obediência, se prepare que mais dias ou menos dias o Senhor vai fazer com que você viva a bênção da multiplicação. Eu preciso que alguém receba essa palavra como profecia, porque a obediência, ela tem uma recompensa. Assim como a desobediência nos leva à desgraça, à derrota, à perda, mas a obediência vai levar e vai conduzir você para o cenário da multiplicação. Então se prepare, porque o que Deus tem para você é multiplicação. Nesse culto da família, nesse culto profético, ora igreja, nós estamos aqui no ambiente profético, impregnado da glória de Deus. E eu já tenho dito aqui que tudo que é liberado desse altar tem um propósito de virar decreto para a tua vida. E eu estou repetindo aqui pela quarta, quinta vez, que a obediência vai levar você ao cenário da multiplicação.
explicação. Glória a Deus. Aleluia. Você tem mão para levantar e acreditar nisso como uma profecia de Deus para a tua vida? E digo mais, você não, isso aqui é só para quem recebe. Você não vai mais precisar correr atrás de nada, porque Deuteronômio capítulo de número 28, a Bíblia diz que aqueles que obedecem ao Senhor, todas essas bênçãos virão e vão te alcançar, independente da velocidade que você esteja, por conta da tua obediência. As bênçãos do Senhor vão ter que te alcançar. A Hosana ao Rei recebe essa palavra aqui. Glória a Deus, glória a Deus. No capítulo de número 12, o Abraão recebe uma ordem, uma direção, porém no versículo de número 10 desse mesmo capítulo, a Bíblia diz que o local onde ele está se dirigindo tem uma fome. Tem uma fome. E isso aqui é um gravíssimo, é um seríssimo problema. Deus deu a ele uma direção, Deus deu a ele uma palavra, ele está no cenário da obediência, e a expectativa para quem está vivendo isso é que as coisas agora vão começar a dar certo. Mas no versículo de número 10, a Bíblia diz, está no texto, e havia fome naquela terra. Havia fome naquela terra, ponto e vírgula. E Abraão desce ao Egito, sem compreender que aquela fome, aquele problema era um problema transitório. E eu quero ministrar algo sobre a tua vida. E esse problema é um problema transitório, temporal. Vai passar. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu conversava com alguém essa manhã e a pessoa dizia para mim: pastor, a minha vida está parada. Eu falei: não, negativo, não está parada não. Tua vida não está travada não. A vida do ímpio, irmão, que está parada, do servo de Deus, não fica parada, não fica travado não. Ainda que você leve a preciosa semente andando e chorando, você não fica parado não. Já viu crente, irmão, já viu crente, servo de Deus, no cenário da obediência, ficar parado, ainda que ele esteja na guerra, na prova. O Nabucodonosor, quando Nabucodonosor olha e diz assim: eu lancei 3 amarrados dentro da fornalha, mas eu vejo 4 e eles estão andando. Vida do crente não fica parada, não, irmão. Nabucodonosor vai olhar para você, mas ele não vai ver você parado, ele vai ver você andando. Por quê? Porque eu estou na obediência. Eu preciso que você libere isso aí para pelo menos 2 ou 3, se for possível, libera até para 4 pessoas. Olha, você está no cenário da obediência e a tua vida não vai ficar não vai ficar parada. Ezequiel foi para o vale e pensou que ia ficar parado lá, mas o Senhor falou: e ele me fez, se o tecladista estivesse no culto aqui, oh meu Deus, e ele me fez ele me fez andar. Você está pensando que você vai ficar parado nessa guerra? Você está na obediência, meu irmão, e quem está na obediência anda, quem está na obediência caminha. Oh meu pai, quem está na obediência, esse problema é um problema transitório. Meu Jesus do céu, irmãos, olha, os irmãos sabem que o magrinho, ele não tem muito tecido adiposo, e aí no inverno ele sofre demais, né? E eu tenho sofrido bastante, irmãos, nesse inverno, e olha que eu não gosto muito do calor não, eu sou meio estranho, não gosto do frio, também não gosto do calor. E aí você sabe que ontem, irmãos, eu falei: meu Deus, eu não vejo a hora desse inverno passar. Muito frio. Sangue de Jesus tem poder. Muito frio. Aí, irmãos, o pregador, ele dá asas para a sua imaginação. E aí, enquanto estava com a dificuldade, olha que o banho lá é quente, irmão, só toma o banho quente. Passei uma prova na Paraíba, lá em Itabaiana. Estava no banheiro,
Mas eu entrei no banheiro mesmo, falei, meu Deus, que frio, misericórdia. E aí eu falei, mas esse inverno vai passar, em nome de Jesus. E aí eu lembrei do que diz o sábio Salomão: eis que o inverno vai passar, a chuva vai cessar e vai embora. Vai aparecer as flores no campo e o tempo de cantar chega. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Abraão, não precisa você descer ao Egito, porque esse problema é um problema transitório. Você não vai precisar pegar a sua família e descer com ela para o Egito, não. Essa escassez, essa problemática é um problema transitório. O inverno vai embora, a chuva vai cessar. Se prepara, a primavera vai chegar para a tua vida e Deus vai colocar um cântico na sua boca. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, seja louvado o Senhor do universo. Eu acredito, eu estou no culto da família. Eu acredito, irmãos, que vem tanta coisa boa de Deus. Isso aqui é um culto profético, isso aqui é uma profecia. Eu não brinco de liberar palavras do altar. Eu acredito que virá um tempo de prosperidade. Eu vou pregar só para cá, é só para os irmãos daqui. Um tempo de prosperidade para a tua. Receba aqui essa palavra como profecia. Eu vou pregar agora por meio. Eu profetizo que haverá um tempo de saúde para a tua casa, para a tua família. Eu profetizo que nessa noite, um tempo de paz para a tua casa. Eita, a tua família vai viver dias melhores. Esse problema é um problema transitório. Glória a Deus. Depois dessas coisas, no capítulo 15, diz assim: e depois dessas coisas, existe uma chave hermenêutica aqui. É a ciência que tem por objetivo interpretar os textos bíblicos. Isso é hermenêutica. E essa chave nos orienta a pesquisar o que aconteceu antes, depois dessas coisas, ou nos dá a possibilidade de pesquisar o que aconteceu depois. O que aconteceu depois? Uma guerra, né? Guerra. Você estiver lendo esse texto, já no capítulo 15, você vai descobrir que a guerra não é o resultado, Gerson, da desobediência de Abraão. Ele está no contexto da obediência. E o que ele recebe como recompensa? Uma guerra. Guerra para livrar o seu sobrinho Ló, que havia sido sequestrado. E o que você faz quando você está numa guerra? O Senhor me deu um texto aqui, eu quero compartilhar com você. Você está vendo uma guerra? Eu quero compartilhar um texto com você. Embora eu saiba os primeiros capítulos de cor, mas eu quero ler. Salmo 27. Salmo 27. O Senhor é minha luz. O Senhor é minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem? De quem? De quem me recearei? De quem? Ó, o Senhor é a força da minha vida.
De quem me recearei? Quem? Verso 2. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles não obtiveram sucesso, Denis. Não. Tropeçaram e caíram. Glória a Deus. Olha aqui o Salmo 27, 2. Presta atenção, Alisson. Os malvados, meus inimigos, meus adversários, investiram recurso, investiram em armas, em estratégias, para me fazer cair, para me fazer tropeçar. Mas olha o que o Senhor fez. O Senhor colocou tropeço no caminho deles. Eles tropeçaram e caíram. O objetivo era que você caísse. Mas como Deus guardou você nessa guerra, quem vai cair vai ser o teu inimigo. Eu não estou falando teu irmão não, hein? Pelo amor de Deus. Aleluia. Investiram para você ser envergonhado, mas quem vai ser envergonhado vai ser o teu adversário. Eu estou pregando aqui, pastor Bruno, e parece que essa palavra ela está fazendo sentido para algumas pessoas aqui, porque eu já posso contemplar algumas pessoas aqui com o rosto marejado, porque estão armando ciladas para você cair, para você tropeçar. Mas quem te guarda, minha irmã, quem te guarda, meu irmão, não cochila, não dorme, não tosqueneja. Eu disse na Paraíba que o sonho do diabo, se é que ele sonha, talvez o sonho do diabo é esperar que um dia Jeová durma, que Jeová cochila. Mas o guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila. Eles vão preparar uma cova para você. E o salmista disse que aquele que preparou a cova, ele mesmo nela cairá. Oh meu Senhor, vou liberar uma palavra para a tua vida aqui. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Ainda que um exército me cercasse, ainda que um exército me cercasse, aleluia. Olha o que o salmista está dizendo. Eu estou no meio de uma guerra e a expectativa que ele está dizendo é: ainda que um exército me cercasse. Eu olho para frente, eu vejo o inimigo. Eu olho para trás, eu vejo o inimigo. Eu olho para a esquerda, eu vejo o inimigo. Eu olho para a direita, eu vejo o inimigo. É um exército me cercando. Mas quando eu olho para cima, eu percebo, meu Pai, que mais são os que estão conosco do que as... Jesus de Nazaré. É por isso que Davi disse: o meu coração não temeria, ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele eu confio nele, eu confio nele, eu confio nele. Aí Davi disse: com o meu Deus eu salto muralhas. Não, você está pensando, igreja, você está pensando que você vai ficar cercado e o inimigo vai tocar em você. Você está numa guerra, mas o guarda de Israel, ele está aqui para te dizer: confia, confia, confia. Nele eu confiaria. Está numa guerra. Versículo 4. Uma coisa a pedir. Eu estou numa guerra. Ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Verso 5. Por quê? No dia da adversidade me esconderá no oculto, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você está numa guerra? Tem um Salmo 27 para você.
Abraão tem uma visão. Ele tem uma visão. Ele tem uma visão. E o Senhor aparece para ele nessa visão. O Senhor disse a Abraão: não temas, não temas. É uma palavra de ordem. Abandone o medo. Abandone o medo, pois o excesso do medo neutraliza. Você sabe que o medo ele tem um poder de neutralizar a fé, o excesso do medo. E a fé seria a maior marca desse homem. Olha que coisa interessante, não é? Porque o diabo, de fato, o Paulinho, ele tem por objetivo neutralizar aquilo que é a sua maior marca, aquilo que é o seu maior destaque. Veja, qual seria o maior destaque de Abraão? A fé. E é justamente isso que o diabo ele quer neutralizar. Qual é o seu maior destaque? É o amor, a compaixão. É isso que o diabo quer tirar. A solidariedade. Qual o seu maior talento? Qual o seu maior dom? Qual o seu maior chamado? É isso que o diabo quer tirar, arrancar de você. Já parou para perceber? Qual é a maior marca de Abraão? Só porque ele é pai de Isaac? Grande patriarca? Não, pai da fé. E o que o diabo queria tirar dele? A fé. Você sabe o que o diabo ele quer tirar de você? Olha, eu digo isso com muita responsabilidade. E é possível que algumas pessoas aqui nessa noite ele esteja conseguindo fazer isso. Essa palavra é uma palavra de reflexão para a tua vida. Se ele não vai ter mais êxito sobre a sua vida, não. Glória a Deus. Você sabe que existem muitas pessoas que são conhecidas pela sua forma carinhosa de tratar as pessoas, né? De amar. E o diabo quer tirar isso. Eu conversava com uma pessoa esses dias na Paraíba, e ela tão amargurada, ela disse: pastor, o senhor sabe como eu era no passado e como eu estou hoje. Olha o que o diabo quer tirar. A pessoa era serva, servia. A maior marca da pessoa era servir. Aqui, ó, servir. E o diabo conseguiu tirar isso dela. O diabo não vai conseguir tirar isso de você, não. Não vai conseguir, não. Ele não vai conseguir, não. Você que está em casa me ouvindo, você sabe que Deus está falando contigo. E você era prestativo na obra, você era um servo, e hoje você está habituado, acostumado a assistir o culto. Não, eu em casa eu fico mais tranquilo, eu não me aborreço com ninguém, eu não tenho. Não, Deus não quer isso para você. O seu lugar é aqui, na casa de Deus. Hoje o Satanás, ele vai cair por terra. Deus vai restituir em você a alegria do serviço. Não temas, abandone o medo. Juízes capítulo 7, verso 23, o Gideão falou assim: pastor Rafael, quem for medroso e covarde, volta. Volta. Irmãos, voltou 22 mil.
Pensa nos 22 mil voltando. E aí, os familiares, os amigos perguntando. Ó, pensa num filho perguntando para o pai: papai, por que o senhor voltou? O senhor não deveria estar na guerra? Por que o senhor voltou? Porque eu sou medroso, eu sou covarde. Pensa na esposa perguntando para o marido: por que você recuou? Por que você voltou atrás? Porque eu sou medroso, porque eu sou covarde. Não era para estar lá com o exército de Gideão? Por que voltou tão cedo para casa? Porque eu sou medroso, porque eu sou covarde. Abandone o medo. Meu Deus, eu acho que Jesus está aqui. Por que você parou? Por que você parou? Não adianta colocar a culpa em ninguém não, irmãos. Porque se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Voltei por quê? Porque eu sou medroso, porque eu sou covarde. E aí, irmãos, preste atenção, porque eu vou voltar para o texto, mas quando Gideão venceu a batalha com os 300, a Bíblia diz que eles continuaram caminhando. Está lá no texto, cansados, mas ainda perseguindo. Desculpa, voltou porque é medroso, voltou porque é covarde. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Eu vou liberar uma chave de acesso para a tua vida. Recebe isso aí. Você não vai ficar marcado como um homem covarde, medroso. Não. Diga para alguém aí, ó. Você está querendo dormir já, ó. Diga para alguém, você não vai ficar conhecido como um óbrio, como um obreiro, covarde, medroso, não. Você vai ser como Eleazar, um dos valentes de Davi, com a mão na espada. Ah, meu Deus. Ele lutou tanto que a espada ficou colada, garrada na mão dele. Eu tô pregando aqui para guerreiros. Eu tô pregando aqui para guerreiras. Eu tô falando para gente aqui valente que se encoraja e diz: eu não vou largar a espada. E digo mais, ela vai ficar tão colada às tuas mãos que vai parecer uma extensão do teu corpo. Para onde tu vai, quando o diabo for se aproximar de você, ele vai perceber. Não dá, por quê? Porque ele tem uma espada na mão. Ele tem uma espada na mão e ele não larga a espada. Tem aí, alguém tem aí? Alguém tem a espada na mão aí? Alguém tem a espada? Alguém tem a espada na mão aí? Abandone o medo. Aqui a espada que o diabo teme é a palavra de Deus. Eu não vou ficar conhecido como covarde. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Na mesma batalha. Aí, presta atenção, que o Eleazar, a espada ficou apegada à mão. Aí você pensa que Samar vai ficar para trás? Não, irmãos. Ele vai defender o campo dele. Alguns correram, alguns fugiram, mas o Samar falou: não, eu vou ficar aqui. Eu vou defender aquilo que é meu. Eu vou ficar marcado como alguém que não recua. Olha, irmão, você que sabe quem você quer ser na história. Você que sabe como a sua história vai terminar. Israel está numa guerra, Gisele, e um homem da tribo de Benjamim voltou da guerra, roupa rasgada, cabeça cheia de terra. Ele perguntou: quem é você, meu filho? Ele era um guerreiro. Pastor Bruno, ele era da tribo de Benjamim. Os maiores guerreiros vinham da tribo de Benjamim. Davi falou:
Davi, quando compôs uma canção fúnebre para Jonatas e Saul, Davi disse: Saul e Jonatas, mais forte do que os leões, mais rápidos do que as águias. Eles eram da tribo de Benjamim. Aí um homem da tribo de Benjamim voltou da batalha. Saul perguntou: tu vem da onde, meu filho? Ele falou: eu sou um homem da tribo de Benjamim. Eu vim da batalha porque eu fugi da batalha. Abandone o medo. Ô irmão, eu vou dizer algo aqui que pode parecer pesado, mas é a grande realidade. É melhor morrer na batalha do que voltar como um covarde. Prefiro morrer na batalha. Fulano morreu na batalha. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Para que temer? O Senhor disse: eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, eu sou o teu escudo. Ou seja, eu sou a tua defesa. Sabe, irmãos, sabe que no capítulo 12, do capítulo 12 ao capítulo 15, aconteceu tanta coisa na vida de Abraão, tanta coisa. E o Senhor falou: Abraão, eu sou teu escudo. Ou seja, se não fosse isso, tu já teria morrido. Tu já teria morrido há muito tempo. Eu sou o teu escudo. Sou eu que te guardo. Sou eu que te protejo. Na estrada, Alisson, sou eu que te guardo. Os teus afazeres, eu te guardo. Eu sou o teu escudo. Ó, do capítulo 12 ao capítulo 15, são vários capítulos. 3, 12, 13, 14, 15. 4 capítulos. 12, 13, 14, 15. 4 capítulos. 4 capítulos. E o Senhor falou: eu sou o teu escudo. Por que não morreu na fome? Eu sou o teu escudo. Na guerra, por que você não morreu? Porque eu sou o teu escudo. Faça uma reflexão rápida. Tanta coisa que você já passou. Porque eu sou o teu escudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Um laço armado para você. O Senhor falou: te guardar. Tinha um espírito de loucura que queria te alcançar, te colocar num quarto fechado, numa cama, preso, num hospital, uma enfermidade mortal que vinha ao teu encontro. Te livrou. Te livrou. Livrou a tua casa, livrou a tua família. Uma bala que vinha na tua direção e te livrou. Glória a Deus. Uma trama que vinha contra você e Deus te livrou. É porque você é influente? Não. Não é porque te ajudaram com... Não, nada disso. Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo. Isso faz sentido para você? Isso faz sentido para você? Não era para você estar aqui não, minha filha. Era para você estar morto. Era para você estar no hospital, numa cama. Era para você ter sido alcançado por uma enfermidade mortal. Mas o Senhor falou: eu sou o teu escudo. Foi o diabo que cegou aqueles homens que vinham na tua direção. Foi o diabo que cegou aquele carro que ia te atropelar. Mas Deus é o teu escudo protetor. Eu conversei com uma pessoa e ela falou assim: pastor, eu estava num determinado lugar e eu senti uma opressão tão maligna, que eu disse: eu vou morrer hoje. Hoje eu vou morrer. Ele não morreu, tá aí. Tá aí. Não morreu por quê? O escudo de Deus é o escudo do Senhor. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por esse escudo.
Glorifica a Deus por esse escudo protetor. Impenetrável. Impenetrável. Ninguém consegue. A mitologia grega conta a história. Isso aqui não é mitologia, é lenda. Conta a história do maior guerreiro, segundo essa crença, que foi Aquiles. Você deve ter visto alguma coisa no filme Troia, né? Ele foi atingido por um príncipe covarde na história, que atingiu o seu tendão, que foi conhecido depois como tendão de Aquiles. Ele era um guerreiro. Isso aqui é mitologia, tá, irmãos? Você é guardado pelo Deus Todo-Poderoso, que é o teu escudo. Ele mesmo é o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, o teu grandíssimo galardão. Ó, você pode se pôr em pé? Teu grandíssimo galardão. Muitos, olha, isso aqui vai fazer sentido para você, tá bom? Vai fazer sentido para você, Edson. Muitos têm aquilo que querem. Muitos têm aquilo que querem. Muitos. Mas a maioria deles não tem aquilo que de fato precisam. Não é? Eu reconheço que eu não tenho tudo o que quero. E olha que eu quero tão pouco. Mas o que eu preciso, eu tenho. Faz sentido para esse culto, para essa mensagem, uma canção que diz assim, ó: como é bom poder acordar, abrir os olhos e saber que tem um Deus que cuida da gente, mesmo sem a gente merecer. Eu sou o teu galardão. Eu não sou tudo o que você quer, eu sou tudo o que você precisa. Sou tudo o que você precisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, vamos encerrar? Vamos encerrar? Vamos encerrar? Eu quero encerrar nessa noite dizendo que a sua família pode não alcançar tudo o que quer. Tudo o que quer. Eu estou falando para pessoas específicas aqui. Mas ela pode receber hoje tudo aquilo que ela precisa. E o que a sua família precisa, o que você precisa é de Jesus.